Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Daniele, da disciplina de Prática de Ensino 1, que trabalha as etapas de ensino, educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. No vídeo de hoje, nós vamos dar um enfoque na educação infantil. Então, nós vamos conversar e trabalhar o processo de reflexão sobre alguns aspectos interessantes a respeito da criança que faz parte dessa etapa de ensino, que é a educação infantil, e alguns aspectos que diz respeito ao trabalho da educação física com essas crianças nesse processo formativo. Para a gente começar, qual é o olhar que nós temos para a criança da educação infantil? Eu trouxe aqui alguns pontos, dentre tantos que existem, mas eu quero destacar esses 3 elementos. A etapa da educação infantil é o primeiro contato que a criança vai ter fora do seu ambiente familiar. Então, é o momento em que ela vai se incorporar dentro da sociedade, vai socializar com outras crianças, com os adultos, e começar a perceber o espaço de convivência para além do seio familiar. Essa primeira etapa tem como objetivo o desenvolvimento integral dos seus aspectos físicos, psicológicos e intelectuais, e também social. Então, percebam, o início da criança no seu processo de alfabetização, ela vai trabalhar no seu contexto de modo global. Antes mesmo de trabalhar a escrita, trabalha-se a socialização, os aspectos intelectuais, que futuramente vai ser explorado e melhor desenvolvido. E isso tudo vai dar base para essa criança se entender dentro da sociedade, ok? No seu processo de construção natural até a vida adulta. Um outro elemento que a gente gosta, que eu quero destacar, é que para a gente poder potencializar, principalmente, a evolução das habilidades motoras, cognitivas, emocionais dessa criança, as aulas de educação física se faz necessária nessa etapa. Elas têm uma importância primordial, porque é a partir dessas vivências que nós possibilitamos por meio do brincar, do lúdico, do imaginário, que as suas potencialidades motoras vão ser desenvolvidas, pensando futuramente na vida saudável e também na qualidade de vida que ela vai proporcionar para a sua existência. Um ponto importante a destacar, e que também se tem grande discussão, principalmente pensando no documento que nós temos hoje, que é a BNCC, que é o documento que vem regimentando aí a Organização Educacional do Brasil. Na BNCC, ela não traz a educação física como um componente curricular, mesmo sabendo que a educação física ela é um componente curricular dentro da educação básica. Mas se você for olhar o documento da BNCC, que vocês terão acesso, lá não consta a educação física como componente. A educação física, na minha perspectiva, quando eu leio a BNCC, ela se encaixa no bloco de experiências que tem o título de Corpo, Gesto e Movimento. Então, todos os objetivos, as propostas de trabalho que ali estão, atrela-se ao trabalho da educação física. Um ponto que a gente vai discutir mais para frente. Então, quando eu penso em educação física, ela vai estar dentro do bloco de Corpo, Gesto e Movimento, que é o campo de experiência que a criança vai desenvolver ao longo da sua formação, ok? Trazendo um recorte da BNCC, é lógico que para a gente poder entendê-la na sua essência, a gente precisa sentar, a gente precisa ler, esmiuçar tudo que vem sendo retratado dentro desse texto, mas eu trago um elemento que faz com que a gente pense e reflita um pouquinho sobre a criança e o nosso trabalho dentro da educação infantil. Lembrando que existe ainda uma certa resistência dentro da nossa profissão, de alguns profissionais, se o professor de educação física atua nessa etapa de ensino. Sim, ela atua, não só atua como precisa atuar. Então, segundo a PNCC, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pela criança no seu ambiente familiar e no contexto da sua comunidade, articulá-los em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo, então, de ampliar esse universo de experiências e conhecimentos, habilidades que essa criança vai estar ali apta para aprender com nossos professores. A gente vai diversificar e consolidar novas aprendizagens para ela,
atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças, bem pequenas, né? Que envolve aprendizagem muito próxima dos contextos, no caso da família, como a socialização, a autonomia e a comunicação. Propor essas novas aprendizagens vai pautar muito no conceito que nós temos do que são os conteúdos da educação física, do conhecimento que nós temos desse sujeito, daquilo que essas crianças têm a necessidade de aprendizagem e também de como nós vamos sistematizar todos os saberes da educação física para que os conhecimentos, as habilidades, os elementos que precisam ampliar esse repertório cultural da criança, não só de movimento, mas cultural também, como que nós vamos conceber esses saberes para essas pequenas crianças. Então, a educação física, por mais que ela não é mencionada, mas ela vai estar diretamente ligada ao processo de formação e desenvolvimento da criança dentro do seu processo formativo. É nessa fase que a criança vai ampliar a percepção do universo, o certo, e a educação física ela vem aí para ajudar a promover essa grande diversidade de experiências. Quando a gente fala grande diversidade de experiências, é descobrir o próprio corpo e seus limites, relacionar-se com o outro, expressar-se emocionalmente, ativar a criatividade, trabalhar o lúdico, trabalhar a imaginação, essa questão do relacionar-se com o outro, de saber dividir, de saber o que é seu, você pode mexer, o que não pode. Querendo ou não, a educação física ela atua nesse processo. Por isso que a criança ela é envolta nessa diversidade de experiências. E a BNCC ela vai trazer, como direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, 6 pontos importantes que toda disciplina vai ter que trabalhar os seus conteúdos pautados nesses temas, ok? Então, quando nós pensamos que a educação física ela possibilita esse trabalho, os direitos de aprendizagem ela vem para complementar e contribuir também para a construção desses conteúdos. Então, os direitos de aprendizagem eles vão trabalhar com o conviver, o brincar, o participar, o explorar, expressar-se e conhecer-se. Todos esses elementos, quando nós olhamos para a nossa disciplina, faz parte das nossas aulas. Nós trabalhamos com saber conviver, trabalhamos com o elemento do brincar, participação individual e também coletiva, explorar os gestos, explorar os movimentos, explorar as possibilidades que o corpo possibilita frente a um movimento. Então, a parte de expressar e, acima de tudo, conhecer-se é um dos primeiros conteúdos que nós possibilitamos de consciência e percepção corporal. A educação física ela é rica porque ela consegue trabalhar com esses elementos. É aquela frase que eu sempre falo. Tudo que diz respeito à educação, diz respeito à educação física. E aqui nós temos um grande exemplo. Só que nós temos que pensar também que a educação física ela vai trabalhar com movimento, certo? Muito bem. Mas ela também precisa contemplar a parte da cultura, a ludicidade, socialização, criatividade, os elementos básicos como a própria autonomia e valorização, o respeito, as características individuais das crianças. É por meio disso tudo que nós vamos possibilitar outras formas da criança se perceber e também de produzir novos saberes. Quanto mais rico for as possibilidades de trabalho dentro dessa área, melhor será o processo de aprendizagem da inserção da nossa disciplina da educação física na formação dessas crianças dentro da escola. Para a gente ir fechando, qual é o nosso olhar da educação física para a educação infantil? As aulas nessa etapa, ela vai tornar um momento para a criança para além do brincar. Então, vai ter o brincar com todo o seu potencial de movimento. E a partir dessas manifestações que ela vai vivenciar, as diferentes manifestações, ela vai começar a construir novas práticas corporais. E aí ela vai lembrar também um pouquinho da sua historicidade, da sociedade que ela vive, da família ao qual ela tem. Essas práticas corporais, elas precisam se fazer presente nas aulas de educação física e na educação infantil. A gente destaca jogos, brincadeiras, ginásticas, danças, que elas vão desenvolver de uma forma lúdica, que é um elemento imprescindível na infância. Percebam,
Os conteúdos da educação física que nós trabalhamos com os maiores também pode fazer parte da educação infantil, desde que nós possibilitemos a ampliação desse repertório motor a partir do lúdico e do imaginário. Aqui tem um quadro de um TCC de uma pesquisadora que fez o trabalho sobre a educação física na educação infantil, em que ela faz um recorte de um quadro de um livro do professor Evandro Carlos Moreira. E eu trouxe para que a gente olhasse sobre as possibilidades de trabalho a partir dos conteúdos que nós temos. Então aqui ela traz como conteúdo brincadeiras, jogos, ginásticas, danças e conhecimentos. Se a gente for olhar os conteúdos propostos, a gente vai perceber que nós temos um leque muito grande de possibilidades de trabalho. Então, quando você, querido aluno, for pensar o seu plano de aula para aplicar na vivência que nós teremos na prática de ensino, principalmente na educação infantil, vamos explorar esses elementos, ok? Nós vamos discutir mais para frente. Aqui eu trago para que vocês possam ter uma visão de modo geral, os movimentos, os trabalhos, as estratégias que a gente pode utilizar para desenvolver em nossas aulas, certo? Deixo como finalização dessa aula que a educação física ela é imprescindível no desenvolvimento da linguagem corporal da criança. O movimento é a base de toda a existência da nossa profissão. Entender que a educação física é um componente curricular e ela é presente na escola em todas as etapas de ensino. Todo o componente curricular ele vai trabalhar com vastos grupos de conteúdos e isso vai ser atrelado também aos nossos pequenos da educação infantil. Deixo para vocês a dica desse vídeo, também vou estar postando o link no AVA para que vocês assistam e conheçam um pouco mais sobre a BNCC Educação Física na Educação Infantil, para os artigos que eu vou estar postando lá. Aguardo vocês na nossa próxima aula e até mais!